Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias. Estou aqui abrindo o nosso cronograma. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos continuar o Evangelho de João, né? Estou aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Isso aqui é um esboço de uma pregação que eu fiz no panfleto da Arca, que eu estive lá no Kentucky. Está aqui o panfleto da Arca e está aqui o esboço da pregação, né? Então, minhas Bíblias são cheias desses esboços assim, escritos, esses pedaços de papel. Eu gosto muito do esboço de papel. Vamos lá. Então hoje nós estamos aqui João 5 até o 8. Hoje nós vamos ler então de João, no capítulo 5 até o capítulo 8. Glória a Deus. Jesus, nós te louvamos pelo teu evangelho, que revela quem tu és, Senhor, que revela o teu plano, que revela o teu propósito, a tua vida, Senhor, enquanto homem aqui, o verbo que se fez carne e entre nós habitou, e que nos deu o poder de sermos feitos filhos a cada um de nós que cremos no teu nome. Obrigado, Senhor, por nos incluir como filhos, obrigado por nos amar de tal maneira, e obrigado por nos salvar, por entregar a sua vida por nós, para que estejamos aqui hoje, Deus, como filhos perdoados, redimidos, comprados pelo teu sangue, e que podemos ser participantes, porque nem todos são filhos. Biblicamente, filhos são aqueles que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, e nós o recebemos. Eu o recebi, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida, e por isso eu sei que eu sou filho. Eu posso estar nesse lugar de filho, filho amado, filho perdoado, filho comprado pelo seu sangue, filho, Senhor, redimido, filho próspero, filho salvo, filho transformado, filho saudável, Deus, filho do Senhor, que me assento à mesa como filho. Não sou como os cachorrinhos comendo as migalhas que caem da mesa, Senhor. Eu sou um filho assentado à tua mesa, participante do teu banquete, filho amado do Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelas palavras do Evangelho. Obrigado por aquilo que nós temos lido, que tem transformado a nossa vida, Deus. Obrigado pelos tesouros da tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar os tesouros do teu evangelho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui, continuando então com João. João, que para quem não sabe, é o meu nome, né, em russo. Então, o nome João, ele tem algumas variações do hebraico Yohanan, ele tem algumas variações, né, em línguas diferentes. Ele é um nome que muda de acordo com a linguagem, com a língua, né, com o idioma. E existem alguns nomes que mudam assim, alguns mudam muito, né? Por exemplo, o William e Guilherme, né? Guilherme aqui no Brasil, William nos Estados Unidos é o nome correspondente, né? William é o nome correspondente de Guilherme. Joseph, que é de José, né? E no caso de João, né, que é aqui no Brasil, é traduzido Yohanan, desse hebraico, como João. Nós temos algumas variações dele em outros lugares. Então, nos Estados Unidos é John, né? Na Itália é Giovanni, na França é Jean, na Alemanha é Johannes,
Nos países espanhóis, que o espanhol, que é a língua espanhola, Juan, né? Com J, né? Juan, Le Juan, né? E na Rússia é Ivan, né? Então, Ivan é o nome de João na Rússia. Então, se pegar uma Bíblia na Rússia, por exemplo, eu já tive a curiosidade de fazer isso, né? Não peguei fisicamente, não tive a oportunidade de fazer isso com a Bíblia física da Rússia, mas tive a oportunidade de pesquisar e encontrar ali a Bíblia russa na internet, e realmente lá é Ivan aqui. Então nós estamos lendo o Evangelho de Ivan, né? Por quê? Porque Ivan é esse nome. Ivan foi um soldado soviético, além do apóstolo, né? Ivan, que era o apóstolo João, mas tem a história de um soldado soviético que se converteu e servia a Deus ali no Exército Vermelho, na época que o comunismo estava predominando na Rússia, na União Soviética, na época. E aí Ivan se converteu e não podia, né, professar sua fé, não podia pregar, e ele começou a ser torturado e depois foi inclusive morto, né, muito novo, acho que antes dos 20 anos de idade. Ele foi morto por Cristo pelo Exército Vermelho da União Soviética. E aí tem a história dele, tem um livro chamado Ivan. Eu passei para o pessoal do desafio que a gente teve esse ano da vida eterna. Vida eterna, nós tivemos esse desafio e eu falei do livro, e a gente até comprou coletivamente, eu consegui num preço legal na época e repassei para o pessoal do desafio. Mas o meu pai leu esse livro e colocou o meu nome na época. Antes de eu nascer, meu pai leu a história real desse soldado e colocou o meu nome de Ivan em homenagem a esse soldado. Então eu sempre gosto de contar essa história para aqueles que ainda não conhecem, né? Essa é a história do meu nome. Então o meu nome é bíblico, Ivan é o nome aqui de João. Então, Ivan, capítulo 5, né? João, capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pega a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Então, um dos motivos pelo qual ele era perseguido aqui, inclusive aquele esboço que eu peguei aqui, eu falei desse versículo que a gente vai ler agora, do 18. O que incomodava tanto aqueles religiosos?
era o fato de Jesus fazer isso no sábado por causa da religião, né, por causa daquilo que a religiosidade deles dizia, porém também porque Jesus na verdade não estava quebrando o sábado, né? Aqui ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Não é lícito fazer o bem no sábado, né? É lícito fazer o bem no sábado. Então, mas na forma deles lerem a ideia do sábado, né? Porque aqui não é sobre o sábado ser invalidado, aqui é a forma como o sábado foi lido por Jesus, né? Como Jesus entendeu a respeito do sábado ali, né? Então é esse entendimento, né? Que os judeus queriam que fosse ao pé da letra, e nem eles mesmos cumpriam ao pé da letra, né? Mas eles queriam usar isso contra Jesus. E aqui no 18, aí no 17 ele diz assim: Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Por esse motivo, verso 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-los. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, né? E aí eu preguei em cima também do 18 aqui nesse texto, e eu falei a respeito da identidade, né? Jesus sabia quem ele sabia que ele era filho, e ao dizer que ele era filho de Deus, ele estava se igualando, né, a Deus, e isso incomodava. E eu falei: olha, quando você sabe que você é filho e que você é a imagem e semelhança do seu pai, que você é como seu pai, que você carrega a natureza do seu pai, isso vai incomodar, né? Tem pessoas que vão ficar extremamente incomodadas quando a gente sabe quem nós somos em Deus, né? E aí eu falei sobre isso aqui. Mas esse texto, ele tem algumas coisas interessantes. Eu tenho muitas pregações em João, porque João é o evangelho que eu talvez tenha lido mais vezes, inclusive porque a gente fez um desafio uma vez, encucando o evangelho. Foram 22 dias lendo o evangelho de João por 22 vezes. Todos os dias a gente lia o evangelho de João inteiro, né? Então, o que a gente está lendo aqui, João 1, 2, 3, 4, 5 dias praticamente lendo João, nós líamos ele em um dia. Líamos todos os 21 capítulos num dia. No outro dia a gente lia de novo os 21 capítulos. No outro dia a gente lia de novo os 21 capítulos de João. No outro dia os 21 capítulos de João. E nós fizemos isso por 22 dias, num desafio que a gente teve chamado Encucando o Evangelho. Então ficou muito vivo assim o Evangelho de João. E é claro que nasceram muitas pregações aí de tantas leituras de João. Então aqui, por exemplo, a gente vê a religião, né? Como é a religião? Então os caras estão mais preocupados em que não se viole o sábado, né? E violar, como eu disse aqui, aos olhos dele, na forma deles de violar o sábado, do que Jesus curasse aquele homem, né? Então, imagina que o homem está há 38 anos doente, 38 anos paralítico, aí Jesus vem, cura ele, e aqueles religiosos, ao invés de celebrarem isso, né? Poxa, o cara está curado, glória a Deus, olha aí, depois de 38 anos sofrendo, agora o cara está livre, vamos celebrar isso. Não, eles estão sofrendo, eles estão perseguindo, eles estão criticando, eles estão brigando, porque o sábado foi violado, né? Então a religião é assim, né? Ela está muito mais preocupada com seus dogmas, né? Com as suas doutrinas, do que com as pessoas, né? Do que com que uma pessoa seja transformada e salva. Então a gente vê isso aqui na religiosidade desse povo, e a gente vê também aqui algo que é outro detalhe também que eu já preguei sobre isso, que é bem interessante. É quando Jesus diz para ele: olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E eu falo: olha, qualquer pessoa que olha para isso aqui de forma equivocada, né, com um olhar que não é o olhar de toda a Bíblia, né, de um Deus amoroso que se preocupa conosco, mas olha somente para esse texto isolado, pode ver Jesus aqui ameaçando aquele cara, né? Se você pecar, vai ser pior agora, né? Quer dizer, é como se Jesus estivesse ameaçando ele, né? Mas na verdade eu já preguei sobre isso, mostrando que na verdade eu entendo isso aqui como um alerta, né? Então Jesus está amando aquele cara,
Então, quando Jesus diz para a gente não fazer alguma coisa, quando Deus diz para a gente não fazer alguma coisa, quando a palavra diz para a gente não fazer alguma coisa, na verdade trata-se de um Deus bom que nos ama, que está realmente nos protegendo e não uma ameaça. Então ele não está dizendo assim, olha, não faça isso porque senão vou te punir, não. Ele está dizendo, não faça isso, porque isso vai te machucar. Porque é o princípio quebrado que nos quebra, né? Então, quando a gente desobedece, a gente sofre. E Jesus está mostrando isso aqui para esse homem, dizendo, olha, não torne a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, né? Então, muitas chaves aqui nesses textos de João. João capítulo 5, verso 19. Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo o que o pai faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. O pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então haverá uma ressurreição para a condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, tampouco vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia,
porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Perguntaram eles: o que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem nos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou,
que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram. Mas quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E isso deixava eles em crise, né? Aqui, Jesus não está falando literalmente de comer a carne dele, né? Mas de se alimentar dele, né? Depois ele fala aqui, né? Quem de mim se alimenta, ser preenchido por ele, ser suprido por ele, né? O que um alimento faz? Um alimento nos preenche, um alimento nos fortalece, um alimento é alimento, né? E aqui Jesus está falando nesse sentido, né? Mas ele, da forma como ele fala aqui, faz com que eles fiquem ali intrigados, né? Como assim a gente vai comer da carne dele, né? E alguns entendem que literalmente a ceia, né, é comer da carne e beber do sangue. Mas ali é simbólico, não tem uma ligação direta com esse texto aqui. Quando Jesus fala fazer isso e comer, né, ele só fala: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, né? Então, na verdade, ele está fazendo uma alusão ali ao que representa, mas não tem uma conexão direta com esse sentido que ele está dando aqui, que é o sentido de que você vai se alimentar dele, né, da verdade que ele é, das palavras dele, dos ensinos dele, da vida dele, do espírito dele, né? É disso aqui que ele está falando. Verso 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o podes ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creram, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás
e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: Não vos escolhi eu, aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. João capítulo 7. Depois disso andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois até os seus irmãos não criam nele. Um aspas aqui, né? Desde aquele tempo existia esse afã, essa necessidade, né, de ser conhecido, de fazer alguma coisa para ser conhecido, né? Como a gente vê isso muito na internet hoje, não é só da internet, isso já estava ali na realidade das pessoas. Eles dizem isso, né? Ninguém que quer ser conhecido fica fazendo as coisas em oculto, né? Quer dizer, faça alguma coisa para aparecer, né? E Jesus não precisava disso, né? Disse-lhes, verso 6, disse-lhes Jesus: O meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer tempo é tempo. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Depois que seus irmãos subiram à festa, porém, ele foi também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde está ele? Havia grande murmuração entre as multidões a respeito dele. Uns diziam: Ele é bom. Outros respondiam: Não, ele engana o povo. Ninguém, porém, falava dele abertamente por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam: Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus: O meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se de fato de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo nenhum de vós a pratica, porque procurais matar-me. Então aqui ele dá uma neles, né? Não foi Moisés que deu a lei, contudo nenhum de vocês praticam essa lei. Por que vocês estão querendo me matar? Por não praticar a lei, sendo que vocês mesmos não praticam, né? Verso 20, a multidão respondeu: Está possuído por demônio. Quem procura matar-te? Disse Jesus: Fiz um milagre e todos vós admirais. Porque Moisés vos deu a circuncisão, embora na realidade ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim, por eu ter curado o homem todo no sábado? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Aí está ele, falando abertamente, e nada lhe dizem. Reconhecem verdadeiramente as autoridades que ele é o Cristo? Nós, porém, sabemos de onde ele é, ao passo que, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é.
Então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamava: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem tem feito. Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram os judeus uns aos outros: para onde pretende esse homem ir, que não poderemos achá-lo? Irá para os dispersos entre os gregos, a fim de ensiná-los? Que significa esta palavra que disse: vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então aqui Jesus faz uma referência àquilo que parece ser Ezequiel, ali o texto de Ezequiel 47, que fala do novo templo, do qual fluíam rios de águas vivas, e por onde passava esse rio curava tudo, né? Aquelas águas que davam nos artelhos, que depois davam nos joelhos, davam nos lombos, e depois só era possível passar a nado, aquelas águas que fala ali em Ezequiel. Então a gente entende que ali Ezequiel estava falando não de um templo físico com um rio saindo fisicamente desse templo, mas ele estava falando de Jesus, que viria e que do seu interior fluiriam rios de águas vivas, né? E que todo que crer no Senhor, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva, porque não tem nenhuma outra referência das Escrituras, e Jesus diz aqui que as Escrituras diziam isso. Então a gente entende que ele realmente está falando sobre Ezequiel 47. Verso 40. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais alguém falou como esse homem. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Esta plebe, porém, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhes: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa, né? E o ponto é que Jesus não era só da Galileia. Ele passou um tempo da sua vida ali, mas ele era realmente, de fato, nascido em Belém, a cidade de Davi, ali, como havia profetizado a respeito dele. Mas também foi chamado de Galileu por causa desse tempo que ele viveu na Galileia. Belém, Nazaré e Galileia. Então, ali, três formas como ele era chamado, né? O de Belém, mas também Nazareno, por causa de Nazaré, e também Galileu, por causa da Galileia. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras.
De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: E nem eu também te condeno. Agora vai e abandona tua vida de pecado. E Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Julgais vós segundo os padrões humanos. Eu a ninguém julgo. Se, porém, na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, a minha outra testemunha. Verso 18. Eu sou um que testifica de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Uma vez mais disse Jesus: Vou retirar-me, e vós me buscareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Disseram os judeus: Por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele, porém, continuou: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Eu vos disse que morrerias nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe: Quem és tu? Respondeu Jesus: O que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo ele dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam eles: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Responderam os judeus: Não temos razão em dizer que é samaritano e que está possesso de demônio? Disse Jesus: Eu não estou possesso de demônio, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, há quem a busque, e ele é o juiz. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: Agora sabemos que está possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas. Quem pensas que és? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Certamente vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa aqui é uma das minhas frases preferidas de Jesus, né? Imagina a cara desses religiosos, né? Descendentes de Abraão, que tinham Abraão, né? Como, o Abraão, o pai Abraão. Aí Jesus está dizendo assim, olha, Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Porque Abraão viu, né? Ali profeticamente ele viu o dia que o Senhor resgataria através da sua semente, a sua descendência. Jesus é essa semente, né? Depois Paulo vai dizer que ele não falou isso no plural, ele falou isso no singular, porque ele falava de Jesus, né? Ali a sua semente, a semente de Abraão. E aí no 58, que eu falei que é a minha frase preferida, talvez, né? Uma das que eu acho mais massa esse momento aqui, um dos momentos mais insanos, né? Jesus fala esse Abraão aí, né? Que eles, povo, tanto é Abraão. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Então os caras quiseram apedrejar Jesus. Como assim esse cara está dizendo? O que esse cara está dizendo? Antes de Abraão nascer, eu sou.
Por quê? Porque ele é o verbo que estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, antes de Abraão, ele já era Deus, então ele é o pai de Abraão, na verdade, ele é o criador de Abraão. E aí ele está dizendo, antes de Abraão nascer, eu sou, E aí ele usa o eu sou, Como Deus se apresentou ali a Moisés, Diga que eu sou o que sou, eu sou o eu sou. E Jesus usa o eu sou aqui. Tem um outro momento que ele fala algo assim, eu sou. E aí aqueles que estavam ali ouvindo ele até caem no chão, Então a força daquilo que Jesus falou aqui, de que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse é Jesus, o grande eu sou, o Criador, o Deus de todos, o soberano, o nome que está sobre todo nome. Ele é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, em quem nós cremos, e a todos quanto creem nele serão salvos. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a salvação está em Jesus, somente em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse aqui, se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade a gente conhece quando a gente permanece no ensino de Jesus. Então é um processo. Nós começamos a aprender sobre Jesus, nós nos aprofundamos em Jesus e essa verdade vai nos libertando. Somos libertos a partir do momento que permanecermos em Cristo. Então é isso. Glória a Deus, então. Chegamos aqui hoje a João capítulo 9 e amanhã nós continuamos a partir de João capítulo 9, dando continuidade ao nosso desafio. Hoje, 122 dias dos 142 dias. Então faltam 20 dias para a gente terminar o nosso desafio, 142 dias. Glória a Deus por isso, 20 dias dos 142 para completarmos a Bíblia inteira. Prosseguimos então em nome de Jesus Cristo. Amanhã nós vamos nos encontrar às 7h42 da manhã, graças a Deus. Amanhã, domingo, um pouquinho mais tarde, nós vamos estar juntos aí às 7h42 da manhã, dando continuidade ao desafio 142 dias. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Tenha um ótimo sábado abençoado. E amanhã nós voltamos então, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã é dia da Bíblia. Amanhã, dia da Bíblia. Nós vamos estar juntos aqui, começando o dia, lendo a Bíblia, dando continuidade à nossa leitura. E amanhã, no dia da Bíblia, nós vamos lançar as inscrições. Amanhã nós vamos lançar as inscrições para o desafio 42 dias, que é o nosso próximo desafio de leitura da Bíblia toda. Edição especial de 15 anos. Desde 2010, nós estamos lendo a Bíblia toda em 42 dias no início de cada ano. E nós vamos então agora para a edição especial de 15 anos do desafio 140, ou do desafio 42 dias, a Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano. E amanhã, no dia da Bíblia, a gente vai abrir as inscrições para esse desafio que começa no dia 1º de janeiro. Deus abençoe a sua vida, então, e até amanhã.